Vamos para mais uma lição, derrotando o primeiro inimigo, lição 7 da revista dos jovens. Temos aqui alguns objetivos. Conhecer o primeiro inimigo dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida. Mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó e conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Então, vamos iniciar com uma oração e logo após o evangelista Wilson dar as suas considerações para iniciarmos essa lição. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu amor, Jesus, por nós. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estar unidos, meu Senhor, em espírito, para juntos, meu Senhor, aprendermos mais um pouco da tua palavra. Ser conosco, fica conosco. Eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Então, o evangelista Wilson fica com a oportunidade para dar suas considerações sobre essa lição. É uma lição importante para nós, porque todas as vezes que fala-se de batalhas ou de batalha, fala-se sobre nós. Nossa vida que é uma vida de batalha. Não mais pela uma pátria terrestre, mas agora pela pátria celestial, né? Então nós temos uma lição falando sobre o primeiro inimigo que Israel derrotou, e nós temos os nossos inimigos todos os dias para enfrentarmos. E baseado nesta lição, nós tiraremos lições para a nossa vida diária. Verdade. Então, o tema é derrotando o primeiro inimigo. Vamos ver aí a luta, a batalha, né, a guerra dos hebreus contra o exército de Jericó. O texto do dia diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Romanos capítulo 8, verso 37. A síntese diz assim, em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Glórias a Deus. O texto bíblico, quem não tiver a lição, pode abrir no livro de Josué, no capítulo 6, verso do 1 ao 10. Se o evangelista quiser ler, fica à vontade, senão eu posso ler por aqui. Posso ler. Pronto, por favor. Josué 6, de 1 a 10, que diz, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhe, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz,
nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante, já podemos aprender aqui que Deus manda eles ficarem em silêncio um bom tempo, né? Só na hora certa, no momento certo, eles deviam dar o brado, né? Dar o grito. Então, tem momentos que precisamos estar em silêncio, esperando o agir do Senhor primeiro, né? Exatamente. Alguns momentos podemos caminhar em silêncio. Né? Às vezes é a coisa mais difícil, né? Às vezes a gente fala mais do que caminha. E dificulta, às vezes, às vezes faz com que demore a bênção, né? A resposta. No caso, retarda, né? A bênção do Senhor. Uhum. Então vamos lá. A introdução diz assim: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara, em Gênesis 15, versículo 16, Deuteronômio capítulo 9, versículo 5, capítulo 18, versículo 12. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué 5, 13 ao 15, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas, porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda vitória vem do alto do Senhor. A lição passada foi falando sobre o encontro com Deus, né? Justamente esse encontro com Josué com o anjo do Senhor, que junto com o Écio aprendemos que o anjo do Senhor era o próprio Jesus, já aparecido no Antigo Testamento, né? E o comentarista falou que a Bíblia não fala, mas ele acredita que ali também Josué recebeu algumas estratégias de guerra, porque, enfim, não adianta nós também nos organizarmos humanamente falando, se não tivermos estratégias espirituais. Então, a introdução já vai nos alertar sobre isso, e o evangelista Wilson fica à vontade. Exatamente, como você falou, as estratégias de guerra, ela deve vir do próprio Deus. Alguns homens, nós mesmos, até temos às vezes alguma experiência, né, alguma boa intenção, mas nós podemos ver que na vida espiritual não se copia muitas coisas. Cada batalha se vence de um jeito, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada vários modos, vários jeitos de se vencer uma batalha. Houve batalha que se venceu cantando, houve batalha que se venceu com 300, houve batalhas que se venceu com um homem, né, que é o caso de Davi. Quer dizer, nunca é a mesma coisa. Nós enfrentamos às vezes alguns problemas na nossa vida, problema das cópias, né? A pessoa deu certo na vida de fulano, vai dar na minha. E cada um de nós temos uma experiência com Deus. A experiência, o modo como Deus lhe trata, não é o mesmo modo que me trata, e de maneira que nós precisamos buscar a orientação dele, né? Porque você vê que na próxima lição que vai se falar sobre Ai, era uma cidade tão pequena que disseram, não precisa cansar todo o exército. Vai ao mas o problema é que havia um pecado dentro de Israel. E aí isso reduzia a força de Israel. Porque a força não estava no exército. Quer dizer, um exército que tinha vencido Jericó e agora perto para a cidade de Ai, era uma coisa impossível de acontecer. Mais uma vez, Deus estava provando que as vitórias não vinham do exército, mas de Deus. Quando esse exército não estava dentro da vontade de Deus, ele perdia as suas batalhas. Verdade. Então, nessa primeira batalha que vamos ver, Josué, né, o povo, depositaram elas totalmente a Deus. Então, o risco da vitória foi evidente, né?
E na segunda vez, quiseram se confiar na força do próprio braço. Aí foi onde se deram mal, né? Exatamente. Uma cidade pequena, disseram, não, essa daí não precisa nem mandar todo o exército, eu acho botar uma metade, porque a cidade é pequena, é fácil e tal. Mas a questão não era essa. A questão é que quando Deus não está no negócio, nada é fácil. É verdade. Meu Deus. Primeiro tópico, a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Primeiro subtópico diz, Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, a cidade e estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, Deuteronômio 34, versículo 1, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da Terra Prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a Terra Prometida. Mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam de pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés e a inspecionar a terra. 38 anos antes, os espias atemorizaram os hebreus dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Nós vemos aí a questão da visão do homem que, humanamente falando, era impossível Jericó ser destruída pelo exército de Josué. Porque nós vemos que o povo de Israel era cativo no Egito. Então, quem saiu do Egito não sabia nada sobre guerra. E aqueles que nasceram no deserto também não tinha muito como se preparar, porque ninguém conhecia muito de guerra. Se você for olhar por esse lado, pelo lado humano, era quase que impossível, até porque Jericó não tinha máquinas e nem armas que pudessem derrubar aqueles muros. Então, era uma coisa que estava fora. É tanto que os espias, quando foram espiar a terra 30 anos antes, os espias que tinham saído de Israel, que eram escravos no Egito, ou seja, do Egito, eles eram escravos lá, e eles foram espiar essa terra e eles ficaram atemorizados, de tal forma que atemorizaram toda a congregação, dizendo que era impossível. Aqueles espias, eles não estavam mentindo, porque conforme a visão dele, era impossível. É por isso que Josué e Caleb se levantaram e disseram, não, se o Senhor se agrada de nós, nós entraremos lá, porque ele é o Senhor da guerra. Então, isso aí era justamente o cumprimento daquilo que Josué e Caleb disseram no momento que os espias voltaram. Não, se o Senhor se agradar de nós, ele vai entregar aquela terra nas nossas mãos. E era o que estava começando a acontecer por Jericó. Porque se nós analisarmos aí as dimensões de Jericó, 32 quilômetros de área, eu não sei se era redonda ou quadrada, mas digamos que a sua circunferência fosse 32 quilômetros. É um pouco grande, né, para você caminhar 32 quilômetros todo dia rodeando essa cidade. Não era uma coisa fácil. E num dia rodear 7 vezes, anda um pouco, né? E a altura dos muros, que é uma coisa que não tem como cair. Os muros de Jericó, de qualquer maneira, estavam em pé, né? E aí você vê que os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. 9 por 6, se ele ficasse deitado, ele seria 6 metros de altura com 9 de espessura. Então, não tinha que ser uma implosão, né? Uma coisa que só Deus podia fazer. Porque mesmo que você pegasse ali e quebrasse com dinamites, o entulho que ficava no meio, não tinha nem como Moisés passar por cima, né? Mas aí disse que cada um entrou diante de onde eles estavam, entraram diante deles. Não rodearam nada, né? Eles entraram direto. Então, o que muitos arqueólogos acham, e muitos estudiosos, e eu também concordo, que houve uma implosão, o muro abateu, sumiu de terra adentro, né, para poder o povo entrar. Só a casa de Raabe ficou de pé. Então, no caso, a terra abriu a sua boca para engolir os muros.
Alguma coisa parecida com isso, né? Uhum. Realmente Assim, é. assim como ela abriu a boca lá no deserto para engolir os desobedientes, talvez tenha acontecido aproximadamente a mesma coisa, né? É verdade. É interessante que nesse primeiro tópico, como o senhor bem pontuou, né, eles viram a impossibilidade, eles viram as dificuldades, e é interessante enfatizar que a maioria sempre fica, a gente acha que a maioria é que está certo, né? Então a maioria ficou dizendo que não daria certo. Apenas dois disse que ia dar certo. E às vezes a gente acha que por a maioria estar fazendo, a maioria está indo pelo um caminho, achamos que só porque eles estão indo, né, em grande número, eles estão no lugar certo. Mas, infelizmente, nos enganamos, né? Apenas Josué e Caleb, quem acreditaram, e foi aonde eles receberam até a honra, né, de os dois apenas daquela geração entrar na Terra Prometida. Exatamente. O segundo subtópico, o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. É Josué 2. No texto de Josué, capítulo 2, versículo 16 ao 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores no hebraico Radaf, R-A-D-A-P-H, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuraram por todo o caminho, dando a entender que aquilo que era uma questão urgente de vida e morte. Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. João 10:10. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras e intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Glória a Deus. Exatamente. Se tivéssemos sóis, já tínhamos sido destruídos, né? Verdade. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, os homens já tinham nos engolido vivo. Quer dizer, naquela época, o salmista via isso, né? Habitando no meio de nações inimigas, eles viam isso. E hoje nós vemos a mesma coisa. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso redor, o inimigo já tinha nos destruído, né? Porque o desejo de matar, roubar e destruir. Interessante que o anjo do Senhor sempre estava pronto a proteger eles, né? E o anjo do Senhor, a gente aprendeu na aula passada, que era o próprio Jesus. Aí esse próprio Jesus deixou de apenas ser um anjo para se tornar agora carne, para morrer, ressuscitar, para continuar protegendo tanto a sua igreja como Israel. Meu Deus. Exatamente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Terceiro subtópico, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Pense, se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? Ponto importante. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Glória a Deus. Exatamente. As lutas são necessárias. Porque sem a luta você se torna um soldado fraco, né? Quanto mais o soldado ele guerreia, mais ele fica forte e experiente, tanto para a sua própria vida como para ensinar a outros. De maneira que nesse exército de Deus não existe nenhum soldado sem luta. É porque Deus podia muito bem
cessar as lutas, vencer tudo, né? Sim. Mas ele vence, mas querendo a nossa participação. Às vezes nós achamos que é um certo rigor da parte de Deus, mas não é. É uma parceria. Deus podia vencer Jericó sozinho. Não precisava. Bastava descer lá fogo do céu e consumir a cidade, mas ele quis a participação do seu povo para mostrar para o povo que quando o povo se esforça, ele ajuda, né? Então, a experiência de lutar e vencer é insubestimável na nossa vida. É verdade. Eu estava aqui meditando, interessante é que Deus, como o senhor bem pontuou, poderia muito bem aniquilar todos e dar a terra de mão beijada. Mas Deus queria dar o gostinho a eles, né? Tá aí, ó, para vocês. Isso é conquista de vocês. Então, pode gozar agora da sua conquista. Então, eu vejo hoje também, do lado espiritual, como o diabo, né? É o nosso inimigo. E ele quer de todas as formas nos estragar. Então, Deus poderia muito bem destruí-lo, né? Mas ele quer dar o gostinho também a nós. Todos os dias vencemos as tentações, vencemos a ele. E a Bíblia diz que o diabo será destruído, né? Debaixo dos nossos pés. Então Deus quer dar o gostinho a nós dessa vitória. Glória a Deus. É para você e eu, nós termos assim o prazer e a honra de vencer um inimigo muito mais poderoso do que nós, né? Então, quando se vence um inimigo que é mais poderoso do que... Quando eu venço um inimigo que é mais poderoso do que eu sei que Deus estava comigo, está comigo. Então, essa é o bom da vida cristã. É você poder vencer coisas que você jamais poderia vencer se estiver só. É a mesma coisa de Israel. Israel entrou na Terra Prometida e ele sabia que só tinha chegado até ali porque Deus foi com eles. Não Deus sozinho, né? Não Deus, mas eles, Deus usou eles, Deus deu a eles essa possibilidade, esse gozo de entrar numa terra que ele tinha conquistado com a força do braço de Deus. É verdade. E também tem uma questão bem simples também, que quando recebemos coisas de mão beijada, a tendência é de não valorizarmos, né? Se eles recebessem a terra de mão beijada mesmo, não dariam valor àquilo que conquistaram, né? Nós vemos no dia a dia, na história da humanidade, muitas grandes empresas, quando o dono morre que fica para os filhos fazem com que a empresa vá à falência, porque eles não conquistaram. Mas aqueles que chegaram do nada, eles sabem o valor que aquilo tem. Então, nós sabemos o valor da vitória, porque nós sabemos o quanto nós lutamos. Então, isso faz com que nos faz dar valor mais às coisas que recebemos dele. É verdade, glória a Deus. Segundo tópico, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro subtópico diz, corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Está no capítulo 6, verso do 1 ao 2 de Josué. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Josué, capítulo 6, verso 1. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Meu Deus do céu. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Por isso, o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer-lhes promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro de Josué, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Glória a Deus. Exatamente. É muito importante aquela questão no início, né?
de cortar os suprimentos do inimigo, né? Pois tudo que não é alimentado morre. É aquele certo homem disse que dentro do ser humano existia um lobo e um cordeiro. E quem vencerá? Quem eu alimentar, né? Então, muitas vezes nós queremos vencer alguma coisa, mas ficamos alimentando aquela coisa. Então, fica difícil você matar o inimigo que você mesmo está alimentando. Então, esta de rodear Jericó, até hoje não está muito claro por que Deus fez aquilo. Mas uma coisa nós temos certeza, é que diminuiu lá, ou seja, que fez com que não entrasse suprimento em Jericó. O povo de Israel rodeando Jericó, ninguém entrava nem saía, logo o que estava dentro ia ficando escasso. Então, essa era a primeira estratégia de Deus. Porque se alguém saísse, os hebreus matavam. Eles tinham medo dos hebreus, né? E isso era o primeiro passo. Fechou o inimigo, não alimenta, enfraquece, ele morre. Então, na vida espiritual, é a mesma coisa. Muitas pessoas até aceitam a Jesus, têm um vício. E tentam se libertar do vício, mas ao mesmo tempo alimentam o vício. Então fica difícil você vencer o inimigo que você está alimentando. Né? Você tem um lobo e um cordeiro dentro de você. Um lobo, um cordeiro não é páreo para um lobo. Mas se você não alimentar o lobo, o carneiro vence. O cordeiro vence o lobo. Então, é uma questão muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa na nossa vida, porque muitas vezes é até mais fácil alimentar a carne do que o espírito. É verdade. É muito forte esse trechinho que ele falou aqui, ó. Esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Meu Deus do céu. Então, se eu acabei de falar isso aí, precisamos cortar. Não é interessante que lemos a Bíblia e entendemos que do diabo a gente foge, né? Mas da tentação da carne a gente tem que, ou melhor, do diabo a gente resiste. Mas a tentação da carne a gente foge. Assim como provou José, né? José, se ele tivesse ficado ali, junto com aquela mulher, só clamando, chega aqui, Jesus. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Mas se não fugisse, ele ia cair, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que entender que tentação da carne, a gente não tem como resistir, a gente tem que fugir. Então, a primeira coisa que a gente tem que cortar é fugir da tentação. O diabo a gente resiste. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a tentação da carne, vício, essas coisas, a gente tem que fugir. Então, cortar da nossa vida essas coisas, no caso aí, é fugir. Sem negociação. Exatamente, porque se você negociar, você está alimentando ela. Né? Não pode negociar. Então, é muito interessante, porque a Bíblia diz, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas aí ele diz, fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade. Então, né? Então, se você for negociar, você não pode resistir a ele. Porque se você for tentar resistir, ao invés de resistir, você vai alimentá-lo. Então, a única forma de não alimentar é fugir. E interessante que eu pensei agora, meu Deus, pode ser loucura minha, mas eu pensei agora que o fruto que Eva comeu não foi de uma hora para outra. Eu acredito que foi ela alimentando esse desejo. Ela passava ali por perto da árvore, namorava um pouco com ela, olhava para o fruto, e ao invés de ela fugir da ordem que Deus deu, ela começou agora a dar evasão para isso, né? Começou a dar liberdade, a ponto dela pegar o fruto e agora ir consumar o ato, né? Exatamente. A Bíblia não fala quanto tempo. Mas é interessante assim, porque o inimigo ele é astuto. Ele é observador. Se ele vê que a tua inclinação é para um determinado ponto, é naquele ponto que ele vai te testar. Que ele está vendo, talvez, como você falou, talvez Eva tivesse passado por lá, dado uma olhada, e o inimigo disse, aí, ela está querendo, então é lá que eu vou investir. É a mesma coisa na vida. O cara passou lá, talvez o diabo viu que ela é inclinado para a bebida, para as drogas, para a prostituição, então é nisso que ele vai investir. Porque ele vai investir numa coisa que sabe que você é forte? Não.
vai investir naquele lado que ele vê, ele presta, ele sabe que você é meio tendencioso para ali, então ele vai por ali. Verdade. Então, a parcela de culpa do diabo é isso, né? Ele aproveitar as brechas para incentivar o gente a pecar. Meu Deus. Se não tiver uma brecha, não tem onde colocar uma alavanca. Né? Você não pode colocar uma alavanca se não tiver uma brecha. Mas se tiver uma brecha, por menor que seja, você colocar uma alavanca, você consegue expandir essa brecha. Então, na vida espiritual, não pode ter uma brecha. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo subtópico, homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia de Josué, que Josué utilizou, foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente. Após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes por afim à retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-se 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos, certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. É exatamente isso que muitas vezes, ou seja, é nisso que consiste a dificuldade. É em querer saber por que Deus fez assim. E isso não é uma coisa para nós. Porque tem coisas que não tem lógica. Por exemplo, quando Jesus cura um cego e coloca lama nos olhos do cego, não tem lógica. Mas era assim que ele queria. Era assim que ele queria. Não era o poder curador não está na lama nem na água. O poder curador ali estava na obediência do homem lavasse. Então, somente isso. Então, outras vezes ele colocou saliva nos olhos de um cego, colocou os polegares no olho do cego. Quer dizer, outra hora disse tão somente veja, a tua fé te salvou. Então, muitas vezes a gente fica questionando, mas por que Deus? Por que Deus? Isso não vai em lugar nenhum. Era muito mais fácil pegar a arca e rodear a cidade do que ir perguntar a Deus, mas para que 7 vezes? Não bastava uma? Então, outra coisa interessante ali é com relação aos coatitas. A regra é que quem carregava a arca era os coatitas. Mas é interessante que na hora do culto, quem estava reunido, ou seja, responsável, eram os sacerdotes. É interessante que aquela ação ao redor de Jericó, para Deus, era como um culto. É tanto que não eram os coatitas que conduziam a arca, mas sim os sacerdotes. Porque aquilo era para Deus um culto. Era um culto para Deus. Não era tão somente transportar a arca, porque o transporte da arca era feito pelos coatitas. Mas naquele momento, assim como na travessia do Jordão, também não eram os coatitas que conduziam, e sim os sacerdotes. Por quê? Porque aquilo era um momento de adoração a Deus, e quem conduzia a adoração eram os sacerdotes. Então, tanto na travessia do Rio Jordão, como na Batalha de Jericó, os coatitas não carregaram arca, e sim os sacerdotes, porque ali era um momento de adoração a Deus. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, eles estavam louvando a Deus. Jericó era um emaranhado de deuses. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Então era uma forma do povo de Deus adorar a Deus perante os outros deuses. Meu Deus do céu, estou aqui maravilhado com isso. Porque é um detalhe que a gente às vezes não percebe ou lê por ler e acaba fugindo, né, da nossa compreensão. Mas é muito interessante, né, que realmente os coatitas eram o dever deles, né, eram levitas, e o dever deles era carregar a arca, só. Era, quando a arca se mudava de lugar, eles carregavam, né? Então era só para carregar. Era mudando de acampamento, né? Ela não levantava os coatitas, pegava a arca, carregava de um lado para o outro. Mas ali não era uma carregação, não era uma mudança. Ali era um momento de culto a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu estou maravilhado aqui porque
quando eles estão rodeando Jericó, não é apenas andar por andar. Não. Eles não estão perdendo tempo andando. E quando Deus falou assim, ó, fiquem calados, ou seja, calados com a boca, mas me adorem. Pode caminhar. Então, a gente, quando está caminhando, a adoração a Deus não é obrigada a gente estar sempre gritando. A adoração também a Deus é você, às vezes, estar calado, orando, chorando calado ali, mas adorando a Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles rodearam, adorando a Deus, porque os sacerdotes estavam levando a arca, mas em silêncio, até o momento de Deus falar assim, agora sim, pode falar. Meu Deus do céu. Veja que é cheio de detalhes. 7 sacerdotes, levando 7 buzinas, rodear 7 vezes, no 7º dia 7 vezes. Quer dizer, é todo uma preparação. Tinha uma lei, tinha um porquê. Era ali a adoração a Deus. Era tudo, não era como carregar a arca, mudar de lugar. Ali tinha tudo. Os sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca e rodearam 7 vezes a cidade. Quer dizer, tudo era padronizado. Tinha uma norma a seguir. Então isso é uma adoração a Deus. Porque nós às vezes, nós reduzimos tanto a adoração que às vezes nós pensamos que a adoração é só um cântico, né? Um cântico. Tanto que a pessoa diz, eu vou louvar um hino. Não quer nem cantar um hino, porque acha que cantar é pecado. Eu vou louvar um hino. Não é melhor louvar a Deus do que louvar o hino. Então, às vezes a gente confunde muitas coisas, né? E às vezes uma ação é um louvor a Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a adoração está muito além do que a gente pensa, ou do que a gente compreende como uma adoração, né? Às vezes o silêncio, Deus é capaz de ouvir o grito do silêncio de uma pessoa. Desse jeito. Então, a levita, a gente tem o costume de falar que levita é quem canta na igreja, né? Exatamente, não tem nada a ver. A gente aprende que levita é quem faz o culto acontecer, é quem organiza a igreja, é a faxineira, é quem põe um papel de bala no chão, é quem vê o banco torto e ajeita, é quem vê a cortina um pouco torta, vai lá ajeitar a cortina. Então, todos que mantêm a ordem no culto, esses são os levitas. Então, uma simples atitude de limpar ali o chão, limpar o banco, ajeitar alguma coisa ali, levar água para o pastor, fazer isso, fazer aquilo, isso faz parte do culto. Então, isso é adoração a Deus. Não é você apenas, como o senhor falou, louvar, né, cantar palavras. Às vezes, uma atitude é a maior adoração que Deus precisa. Hoje não é, a pessoa se titula como levita, né? As pessoas que cantam, eu sou levita, mas não é bem assim. Porque os cantores eram levitas, mas nem todos os levitas eram cantores. Tinha um levita que rachava a lenha, que carregava água, que partia o boi, que colocava a brasa, que tirava. Era tudo. Tem alguns levitas que nem cultuavam. Porque como é que você vai cultuar partindo um boi, carregando uma banda de um boi nas costas, colocando em cima do altar, tirando a cinza, carregando lenha, carregando água? Ele trabalhava para os outros adorarem. Mas isso já era a adoração dele, né? Mas isso já era a função dele para adorar a Deus, né? Era a função dele. E isso era recebido, Deus recebia como louvor. Você já pensou uma coisa dessa se fosse dita hoje, né? Que tudo que nós vemos, louvor tem que ser um glória a Deus, um aleluia, um cântico, e você carregar um boi nas costas, partir, tirar o sangue, sangrar o bicho, carregar a lenha, tudo isso faz parte da adoração, e eram tidos adoradores de Deus, recebia como adoração. Então o trabalho que se faz numa igreja, até varrer a igreja, se você faz assim, né? Porque é aquela coisa, depende também do adorador. Porque conta uma história que 2 jovens estavam cavando uma vala e chegou alguém e perguntou para um dos jovens, está fazendo o que aí? Eles estão cavando uma vala. E ele dirigiu-se ao outro e disse, está fazendo o quê? Estou aqui construindo um grande templo. Então depende da visão, né? Se você faz essa coisa. Eu estou varrendo aqui a igreja porque não tem quem vá, porque todo mundo suja, não bota... Se você está fazendo dessa forma, não é recebido como um louvor. Mas se você está lá dizendo, estou varrendo a casa do meu pai, estou trabalhando para o meu pai, então isso é recebido.
né? Então é mais a intenção do que o presente. Deus, ele não olha o tamanho do presente, mas a intenção com que você trouxe esse presente. Porque se fosse assim, os pobres, na época da antiga aliança, não tinha como agradar a Deus. Ele não tinha um boi. Quem não tinha um boi? Oferecia uma rolinha. Mas o modo como você... A devoção era que era levada em conta por Deus. É verdade. Muito interessante, porque hoje a gente acha, como o senhor bem pontuou, né, que louvar a Deus, dar glória a Deus é só com a boca, com palavras. Aí eu pergunto, e o mundo vai louvar a Deus como? Exatamente. Estava perdido. Foi perdido. Coitado, né? Tava perdido. Um mudo não pode ser pentecostal, né? Ai, Jesus. Então, é interessante, Maurício, essas aulas, que as pessoas tomem um choque de realidade, né? E entendam que louvar a Deus é você sendo porteiro, sendo faxineiro, fazendo qualquer detalhe na igreja, isso é adorar a Deus. Não é você uma gritaria, né? Você gritar, berrar, tô louvando a Deus. Isso aí não é louvar a Deus. Louvar a Deus é quando você faz de todo o coração, seja na atitude, seja na voz. Meu Deus. Em seus passos, o que faria Jesus? É o que Jesus fazia. Isso, louva a Deus ou deixa. Verdade. Vamos seguir aqui. Vamos. Pode falar. Você vai falar com aí? Não, pode falar, pode seguir. Tem um pessoal aqui nos acompanhando. Deixa eu só mandar aqui um alô. O Wessel, meu querido, a paz do Senhor, a Leninha, a J. Dani, a Letícia, deixa eu ver aqui, a Larissa Vitória, meu Deus, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aí que a gente vai tentar aqui sanar para vocês. Vamos agora partir para o terceiro subtópico. Ionara Souza também chegou por aqui, a Francisca. Vamos acompanhando aí. Qualquer dúvida, se estiver correndo, se estiver atrapalhado aí, pode falar que a gente vai ter mais claro o máximo. Terceiro subtópico, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Glória a Deus. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu, pela voz de Josué. Eles experimentariam, deixa eu ver aqui, encontrar, um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Deixa eu repetir aqui. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Característica não presente na geração anterior que morreu no deserto. Pense, por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênçãos prometidas há muito tempo? Ponto importante. Deus usa as diversidades do dia a dia e a espera para nos ensinar a sermos pacientes e longânimos. Meu Deus. Aquela Jesus aquela velha questão. Nós teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. É uma coisa pela outra. A espera, ela é muito difícil, né? O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E esperar é fácil, porque você espera, tem que esperar, só vem no dia. Mas o problema é a forma como você espera, né? Ansiedade. Vou lhe dar a bênção daqui a 40 anos. Só vai ser daqui a 40 anos. Agora, a virtude vai estar em como você espera, com paciência ou sem paciência, né? Deus prometeu um filho a Abraão, e Abraão, naquela agonia dele, teve um filho com Agar. Só causou problema, não teve paciência de esperar o tempo de Deus, e só causou paciência. Samuel disse a Saul, fica lá, me espera que no 7º dia eu chego e nós oferecemos sacrifício, tu sais da guerra. Saul não teve paciência de esperar por Samuel, ofereceu o sacrifício, perdeu o reino.
Então, a falta de paciência sempre traz dificuldades. Nós precisamos dessa grande coisa chamada paciência. E é o que nós temos mais falta nos dias atuais. Isso é verdade. Aquele evangelho do hoje, tem que ser agora, mãe, não é bem assim. Primeiro precisamos aprender, estarmos prontos para administrarmos aquilo que Deus vai nos entregar. A geração do fast food, né? Tudo rápido. Tudo rápido, tudo na hora. Nem tudo vai buscar. Ela disse que tem que pedir, buscar e bater. Hoje não, hoje eu só peço que as bênçãos venham pelo delivery, né? Não quero nem buscar, eu só quero. Não é bem assim. Pagar tanto que queria deixar. Exatamente. É interessante aqui, tem até um ditado, né, que fala assim, que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque no sentido, a gente pede tanta paciência a Deus, que quanto mais a gente pede, mais sempre acontece coisas para tirar nossa paciência. Porque justamente é para nos treinar isso. Se você pede, meu Deus, eu quero ser assim em tal área. Tá bom, então. Você quer ser? Então vamos lá. Então ele vai treinar você nesse campo. Ele vai fazer com que você passe por experiências que você comece agora a aprender e vai aprendendo, vai apanhando aqui, vai mexendo aqui lá. Daqui a pouco você vai conseguir vencer. Exatamente. Mas o povo hoje quer nadar sem entrar na água. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil. A geração atual, infelizmente, é muito ansiosa, né? Falou sobre a ansiedade. Para nós é muito fácil, né? Realmente, eram apenas 7 dias, ou seja, 6 dias dando a volta cada dia, e no 7º dia dando 7 voltas, dá um total de 13 dias, né? Para nós é muito fácil, né? Nós estamos num contexto totalmente diferente, mas para quem esperou 40 anos, 7 dias ainda era uma eternidade, né? Mas por que Deus fez isso? É justamente para mostrar para eles que as coisas, quando vêm demoradas, nos ensina a esperar. Porque, queira ou não queira, eles esperaram. Esperaram 7 dias. Como o senhor falou, não tem como mudar isso. É para esperar e pronto. Então, já que não... Como nós nos comportaremos durante a espera, é que vai dizer quem somos. É exatamente isso. Quando a gente consegue entender isso, que Deus, tá difícil, Deus tá complicado, eu estou ansioso, tal, me ajuda, me socorre. Deus vai dar aquele alívio, mas não se iluda achando que ele vai tirar a complicação. Não, ele vai deixar para você entender. Quando você receber, você vai dar até mais ênfase àquilo, né? Vai respeitar mais, você vai amar mais, porque, enfim, você esperou tanto por aquilo e vai agora guardar com tanto carinho, né? Exatamente. Glória a Deus. Terceiro tópico. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Glória a Deus. O Écio comentou aqui. Não, a Ionara também comentou, né? Pode ser a todos. A geração delivery. Até a pedra do sepulcro tem que ser retirada por Jesus. Teve que ser retirada, porque, meu Deus. Terceiro tópico. Deixa eu ver aqui, me perdi um pouquinho, deixa eu tentar me encontrar aqui. Peraí. Meu Deus, sem querer sair aqui. Peraí, deixa eu voltar rapidão. Grato a todos aí, irmão Leandro chegou agora também. Deus abençoe. Vamos entrar aqui para o terceiro e último tópico. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Primeiro subtópico, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. Josué 6:10. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa, todos gritaram em uma só voz. Os hebreus precisam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões. Do ponto de vista militar, poucos producentes sob um sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, ofereceu oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e a perdeu. Meu Deus do céu, nunca pensei nisso.
Exatamente. Você vê que Raabe se arrependeu, né? Meu Deus do céu. Raabe se arrependeu e Glória conseguiu. a Deus. Raabe, ela reconheceu em Deus o que ele é. E o tópico é muito interessante. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Os que não confiam nele, ele não está nem preocupado, porque Deus não tem uma reputação assim, por exemplo, que alguém vá, vão denigrir a imagem de Deus. Né? Então chegou para Jesus e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chegou para cá, que eu faça o quê? E outro dizia, mostra o sinal do céu para provar que tu és Messias. Ele disse, não preciso mostrar nada para ninguém. Toda vez que disseram ele não estava nem aí. Porque se fosse um homem, tinha que provar. Quando alguém é campeão em alguma coisa, e outro desafio, ele tem que provar que ele é o campeão e tem que vencer aquele. Deus não está nem aí. Deus só é forte para aqueles que confiam nele. Os que não confiam, forte para Raabe. Veja que Raabe era da mesma nação. Mas ela, quando os espias foram espiar, os últimos espias, ela disse, eu tenho visto o que o Senhor, seu Deus, vem fazendo por aí afora. Eu sei que o vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. E ele vai entregar a cidade na sua mão. Por isso eu vou lhe pedir isso. Tenha misericórdia de mim. Então Deus foi forte com Raabe. E o resto não estava nem aí. Porque veja que Raabe morava sobre o muro. Esse muro caiu e ela ficou lá. A casa dela fica em pé. Então Deus é para aqueles que confiam nele. Quem não confia nele, ele não está nem aí porque ele não busca ibope. Não precisa disso. Ele é Deus. É verdade. E não é à toa que Raabe entrou na genealogia do nosso Cristo. Né? Meu Deus do céu. De prostituta a antepassados do nosso Jesus. Né? Exatamente. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então isso mostra a total confiança que temos ter em Deus. Quando nós, como o senhor bem falou, demonstramos confiante, assim como Deus deu aí 7 dias para que todos se arrependessem, mas não quiseram. Então, quando Raabe ela quis e se arrependeu, a vida dela nunca mais foi a mesma. A vida dela foi transformada e se tornou uma das mulheres mais importantes da história, viu? Deus deu um nome a Raabe que até hoje, quando o evangelho for pregado, é mencionado o seu nome. Verdade. Meu Deus. Está na galeria dos heróis da fé. É verdade, verdade. Meu Deus do céu. Isso tudo porque pelo simples fato de acreditar que Deus era Deus. Ponto. Aleluia, Jesus. Deus em cima do céu e Deus embaixo da terra. Pronto. Exatamente. Deus fechou. Fechou comigo. Tá do jeito que eu quero. Glória a Deus. Segundo subtópico, caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. E depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué 6, 20. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Aleluia. Então não o nome de Jesus. Não falou para ninguém, né? O que foi que ele usou. Mas só um grande terremoto podia fazer abalar aquelas estruturas. Até porque, se fosse um terremoto normal, também. Porque um terremoto derruba os prédios, porque os prédios são verticais. São altos. Mas aquela é quadrada. Era 9 por 3. Então, se ela virasse, continuaria a mesma coisa.
Já foi uma obra que Deus nunca vai revelar para ninguém como ele fez, mas ele fez. E o que interessa é que o Senhor deu vitória à sua vida. Não interessa como vai fazer. A gente fica querendo dizer, mas o Senhor fizesse assim, né? Nas nossas relações até começam a orar, o senhor podia fazer assim, né? Do jeito que eu quero, meu amigo. Eu é que sei trabalhar. Então, não sabemos, a gente nunca vai fazer. Nunca a arqueologia vai descobrir por quê. Não tinha arma aqui, não tinha canhão, não tinha míssil, não tinha bomba nenhuma. Não existia pólvora. Como é que explode nada? Mas Deus sabe como fazer. É a mesma forma que deu um terremoto e abriu as cadeias das prisões. Terremoto não abre cadeias. Terremoto ele derruba as casas quando é forte, mas aquele não derrubou a cadeia. Só abriu as portas. Eu não sei que tipo de fechadura era, mas abriu. Só abriu. Não derrubou nada, não trincou parede, não disse que trincou parede. Só disse que abriu as prisões. Então, lá em Jericó, eu não sei o que Deus usou, nem como ele fez, mas eu sei que ele fez. Glória a Deus. A palavra para nós nessa noite, eu já recebi. Não importa como é que Deus vai fazer. O Exato. Que importa é que ele vai fazer e ponto final. E quando ele faz, ele discute. Quando ele resolve, você já deve ter passado por isso, que todo cliente passa. Alguma dificuldade que você não sabia como resolver. E da forma que Deus resolveu, ninguém ficou com raiva, ninguém reagiu, né? Se a gente for resolver do nosso jeito, aí resolve aqui, cria um problema. Mas Deus não. Deus é especialista em resolver problemas. Resolve da forma. Como será que José vai subir ao trono? Como que vai subir? Eu vou fazer aqui um jeito. Dou o sonho a Faraó, a interpretação é está resolvido. Então, resolveu. Quem podia nunca imaginar que ia ser assim? Verdade. Deus vai fazer. Só não sei como, mas ele vai. Vai fazer, eu creio em nome de Jesus. Terceiro subtópico, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Glória a Deus. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra. Justamente com a sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versos 31. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Hebreus 11, 31. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderiam a segunda, rumo às cidades-estados, reinos, localizadas no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Pense, por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? Ponto importante. A fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Glória a Deus para sempre. Exatamente. O Deus... É interessante que, mesmo naquele povo que já tinha sido profetizado, que seria destruído, mesmo naquele povo, dentre eles, Deus aceitava ou até esperava pelos arrependidos. Nós vemos na história que algumas pessoas entraram para a história como grandes pessoas, sendo de fora de Israel. Nós temos o caso de Ruth também, né? Que era moabita e entra também para a história de Israel e foi um grande nome em Israel. Deus, ele não tem nacionalidade. Apenas escolheu Israel para, por meio de Israel, proclamar ao mundo o seu poder. Você vê que as pessoas como Raabe, que
descobriu que Deus era maior do que os deuses da sua cidade. Ela disse, eu sei que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra, e que ele vai fazer o que disse, porque está fazendo de lá para cá. Então, apegou-se a esse Deus. Ela disse, eu não vou deixar de seguir um Deus poderoso desse para seguir esses deuses aqui que nunca fez nada por mim, né? Ele era uma prostituta, nunca os deuses se importaram com ela. Mas Deus de Israel, o maior dos deuses, o Deus dos deuses, se importou com a meretriz que talvez, com certeza, não tinha nenhum valor para o povo da sua época. Ela recebeu uma casa, um lar, uma família, um esposo, um nome, né? Não só aqui na terra, mas na vida eterna, né? Porque Deus, ele é misericordioso, mesmo no tempo da lei, quando a misericórdia não era tão proclamada como no Novo Testamento. Verdade, verdade. Então, a atitude dela salvou tanto a vida dela quanto a vida dos seus parentes, né? E aquela que não tem nome algum para a sociedade, além de, como o senhor bem refrisou, né? Não está escrito no céu, Deus, ele ressocializa as pessoas, né? Então, o encontro com Deus faz isso nas pessoas. Temos hoje vários casos, né? De pessoas que estavam jogadas nas drogas, na prostituição, mas quando tem um encontro com Deus, a pessoa tem a vida transformada, recebe um emprego novo, vida nova, família, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Glória a Deus para sempre. A conclusão diz assim, ó, Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor, dos exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzida pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó, depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Exatamente. Como já foi frisado desde o princípio, as estratégias são de Deus. E é interessante que, às vezes, ela é até estranha aos nossos olhos, né? Porque, com certeza, se o povo de Israel, na época de Josué, fosse o mesmo povo de Israel da época de Moisés, que saiu do Egito, e chegasse naquela cidade e mandasse rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, com certeza tinha acontecido uma rebelião. Né? Porque por coisas menores aconteceu no passado, né? Aquele povo era um povo criado no deserto, que vendo os milagres de Deus todo dia, era complicado, eles não tinham como não crer. Um povo que viu o que Deus fazia, quando faltava alimento, vinha alimento, faltava água, tinha água, saía água de rocha, saía água amarga se tornava doce, o pão caía do céu, uma nuvem, toda hora que você queria ver Deus, olhava para cima, via a nuvem ou a coluna de fogo se fosse de noite. Quer dizer, o povo foi criado ali nesse ambiente, né, de luta, de dependência de Deus. Até porque o deserto não se tem vida no deserto. Né? O deserto, em muitas pontas do deserto, não tem nada. Porque a temperatura é muito alta, de dia, de noite é muito baixa, tem as serpentes do deserto, um monte de coisa. Mas o povo passou por aquele deserto, e no deserto teve água, teve pão. Deus não leva ninguém para o deserto para matar. Ou senão para sair de lá mais forte. Né? Então, Deus é grande na vida daquele que confia nele. Né? E era isso que ele foi no povo de Israel quando o povo confiou nele. Glória a Deus. Então, que lição maravilhosa, maravilha. Estou aqui extasiado com o aprendizado que eu adquiri hoje, né? Com todas as palavras que foram ditas aqui. Deus, ele sempre com sua estratégia de guerra, sempre nos ajudando, sempre a vencer a ansiedade, sempre fazendo da forma dele. Se ele falou que vai fazer, e quando faz, ponto final, não importa como vai fazer. Então, não importa a forma que Deus vai fazer, mas ele vai fazer. Que aula maravilhosa. Irmão Wilson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado de verdade mesmo. Eu que agradeço a consideração em participar juntamente com você dessa aula. Que Deus continue abençoando o seu ministério.
e que todas as estratégias na sua vida venham da parte dele. Amém. Confio totalmente nele, as minhas estratégias. Aprendi muito isso agora, nessa aula. Meu Deus do céu. Então, quem sabe aí mais uma vez a gente se encontre aí, mais uma aula, se Deus quiser. Então, todos aqueles que estão participando, que participaram, muito obrigado também. O Senhor abençoe a cada um. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.